Olá, muito bem-vindos à Academia Bebral. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho como é que utiliza as calculadoras de economia da saúde. Essa é a imagem principal, onde nós conseguimos ver a jornada do paciente Bebral e qual a economia que nossos produtos podem proporcionar. Vamos lá, iniciar. Aqui a gente tem uma série de calculadoras de diversas áreas, de Hospital Care, da Aviton, da Esculap, a calculadora do Deep Access, do SafeSet, equipos dedicados, que é da bomba de infusão, medicamentos, Prontomid, Proinflac, Nutriflex, de nutrição, o Softalind, Prontosan, as máquinas de diálise, temos também os containers, temos a de laparoscopia, temos que é a torre 3D, temos o kit, o kit de anestesia, a bandeja de kit de anestesia, e também temos a nova, mais nova calculadora, a OmniFlush, da seringa preenchida. Bom, vamos entrar em uma só como exemplo, para nós vermos o que contém, né, em cada calculadora desta. Do Prontosan, então, em todas as calculadoras, nós vamos ver uma apresentação inicial. Nesse caso, a gente está comentando que é uma análise de custo-benefício do Prontosan. E qual o objetivo, né? O objetivo é justamente mostrar qual o benefício que tem do Prontosan no tratamento de feridas. Então, aqui o objetivo principal. E qual a intervenção? Intervenção é qual o produto que eu vou avaliar, que no caso é o Prontosan, comparado à solução salina na perspectiva dos hospitais particulares. Então, geralmente tem uma setinha aqui no canto inferior à direita, eu clico nela. Na parte inicial, sempre tem contar uma história. Então, eu tenho um problema inicial aqui. Eu estou falando do impacto do tratamento da ferida. Então, aqui eu estou falando um pouco. 80% das feridas são crônicas, infectadas, então eu estou contando toda a casuística, todo o problema. Então, nesse caso, 80% das feridas são infectadas, 160 dias é o tempo médio que demora de um paciente se recuperar no tratamento de uma úlcera venosa. Vejam só, quase um ano, quase meio ano. E 90% das feridas, ela produz um biofilme. Então, eu já começo a contar a necessidade médica não atendida e um pouco da solução. Só que para remover esse filme, ele só consegue remover com a solução de PHMB mais betaína e da natural, que é justo o nosso Prontosan. Então, aqui eu tenho todo o contexto que eu comentei. Aí, na parte seguinte, eu já trago um estudo comparando no score, né, comparando o tratamento com solução de Prontosan ou comparando o tratamento ou a limpeza da ferida com soro. Vejam só, a ideia aqui foi comparar no mesmo score para a ferida chegar a esse nível 14. Em quantos dias ela consegue? Com a solução de PHMB, que é o Prontosan, ela demora 14 dias e com soro 98 dias. Então, quer dizer, eu já começo a mostrar a solução. Então, aqui eu já começo a mostrar a importância desse novo tratamento. Então, se a gente vai rolando um pouco para baixo, em todas as calculadoras vocês vão ver esse izinho de informações. E o que contém nesse i? Toda a bibliografia estudada aqui. Porque todas as análises farmacoeconômicas, como eu havia dito, uma parte eu tenho que trazer a evidência, que são estudos clínicos, e a outra parte dos custos, dos preços que é cobrado aqui no Brasil. Eu tenho o custo, né, o preço, um custo de um dia de hospitalização, o custo médio de um dia de hospitalização aqui no Brasil, o percentual da infecção de feridas, que é o dado que eu coloquei acima, o preço de antibióticos
para o tratamento diário de antibiótico. E vocês podem ver, quando tem essa xizinho aqui, se eu clico aqui, sempre tem uma informação. Aqui ele está falando qual tipo de antibiótico. E quando eu passo com o mouse, quando fica roxinho, eu consigo alterar. Porque se eu chegar no hospital, ele pode falar o seguinte: o meu dia de hospitalização não é só R$1.180, ou é mais, ou às vezes, né, ele vai querer, não, é menos que isso, é 180. Ok, a gente pode alterar aqui, porque a ideia da calculadora é justo eu colocar o dado do meu cliente para que ele possa calcular. Aqui também tem algumas informações, se ele quiser utilizar a cobertura com gás ou alginato, aí depende, que automaticamente também vai alterar os dados abaixo. Aqui também tem mais um xizinho que ele está contando toda a história, né? Olha, os dados do soro fisiológico, né, que eu já tinha visto, são 88 dias, uma troca, qual a quantidade de soro fisiológico que ele tem que utilizar por cada lavagem, o preço unitário, preço por aplicação, volume de aplicação, qual o custo da cobertura e utilizando o Prontosan. Então, o Prontosan são 28 dias, como nós vimos, a quantidade são 350 ml versus 500 do soro fisiológico, só que aí eu começo, e é isso que as calculadoras de economia da saúde ela mostra. Veja só, o custo unitário do soro fisiológico são R$6, e do Prontosan, 490, muito dinheiro, né? Então, se a gente for direto no preço, nunca a gente vai escolher isso daqui. Só que a gente precisa ficar atento, o tempo de hospitalização é muito menor. A cobertura, o valor igual, aqui ele já traz alguns cálculos. Se você move o cursor aqui, ele não muda, né? Porque aqui já estão os cálculos. Então, veja só, o custo da cobertura, né, é muito mais alto com o soro fisiológico, porque o paciente ficou mais dias. O preço da aplicação é muito menor versus o nosso. E os dias de hospitalização é muito mais caro versus o nosso, que acaba sendo mais barato, porque ele fica menos tempo hospitalizado. E aqui a gente clica no resultado. No resultado, aí ele traz todo o cálculo evidenciado, nesse caso ele proporcionou uma economia de 54%, qual a economia total, né, por paciente, qual o retorno sobre o investimento. Então aqui ele traz sempre algumas informações que ele já calculou com as informações de desfecho clínico, de preço. Aqui também o gráfico, né, geralmente a gente também traz algumas informações para ficar mais interessante a visualização, os resultados clínicos, né, qual o tempo que foi reduzido. Aqui, novamente, todas as referências utilizadas, informações 0800 do nosso saque. E também, se a gente for aqui para cima, é possível gerar esse relatório, são todas as informações que eu consigo enviar para o meu cliente. Então, nesse envelopinho, eu clico, ele vai chegar um e-mail para mim, e esse e-mail eu posso direcionar ao meu cliente. Então, assim, as calculadoras, mais uma vez, por que elas são importantes? Eu consigo evidenciar com dados clínicos existentes com o valor dos custos do meu cliente. E, além de tudo, eu consigo enviar para ele com residual. Então, mais uma vez, as calculadoras de farmacoeconomia, cada vez mais elas podem e devem ser utilizadas na negociação de cada item. Eu espero que vocês tenham gostado, que utilizem mais e mais e que tenham muito sucesso nas vendas. Ok? Muito obrigada, até a próxima.